Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 19 de março de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 6 minutos na cidade de Jaú. Eu peço desculpas, aí nós estamos conversando aqui outros assuntos e acabamos esquecendo do horário. A vocês que estão nos acompanhando, nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, o seu capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. O item é o de número 127, para você que vai acompanhar com o seu livro aberto, que é sempre recomendável, né? Acompanhar com o livro aberto e um caderno, uma folha, para vocês anotarem as coisas mais interessantes, porque tudo que a gente anota a gente grava, né? A gente grava na memória, é mais fácil de gravar na memória. Então convidamos a todos para nós iniciarmos pela questão de número 127, que ele vai falar da escrita direta, uma coisa muito interessante. Eu procurei aquele arquivo que eu prometi para vocês, da transfiguração, e eu simplesmente não achei. Eu não sei onde foi parar aquele arquivo. Eu tenho, e ele era um arquivo importante. Eu escaneei esse arquivo, eu tenho certeza disso, mas eu não sei onde foi parar. Procurei no meu computador e não encontrei. Procurei também no Google e não encontrei nada a respeito. Quer dizer, é um arquivo que poucas pessoas têm, inclusive não tem no Google. Para não ter no Google é porque poucas pessoas têm. Mas eu vou dar um jeito de achar e eu vou trazer para os companheiros. Vamos lá. Questão de número 127, do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Ele diz o seguinte: a escrita direta, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, sem o concurso das mãos do médium, nem do lápis. Aqui tem um rodapé, de número 2, do tradutor, do professor José Herculano Pires. Ele diz assim: posteriormente admitiu-se a escrita direta por meio de lápis e outros instrumentos, mas sem o uso das mãos. Ver a experiência de Zillner com o médium Slade em provas científicas da sobrevivência. Basta tomar uma folha de papel em branco, qualquer um pode fazer essa experiência, viu? É uma experiência simples de ser feita, é só seguir esses passos aqui que ele está dando e ver se obtém algum resultado, tá bem? Então ele diz aqui, é só tomar uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se prevenir qualquer fraude, né? Ver se não tem nada escrito nela, evidentemente, né? Se não há nada escrito, certificar-se de que realmente ela está em branco, né? E para tomar todas as precauções possíveis, aí de não ter nada escrito ali, nenhum rabisco, nem nada que se possa atribuir aos espíritos, né? Dobrá-la e depositá-la em algum lugar, numa gaveta ou sobre um móvel. Numa gaveta acho que é mais interessante, né? Porque está, do ponto de vista humano, né, mais fechado do que nunca, né? E se possível, com chave, né? Bota lá num cofrezinho. Hoje muita gente tem esses cofres em casa, né? Bota num cofre lá e tranca o cofre e tal, para ver o que acontece, né? Porque para os espíritos não tem nenhuma limitação, não há limitação física. Tudo que é barreira para o encarnado não é barreira para o desencarnado, né? Então, independentemente de ele estar em cofre ou não estar, até uma vez eu li uma coisa muito interessante, disse que a Santa Sé tinha uma bula, uma maneira de expulsar os espíritos, fazer o que eles chamam de, como é que é, oh meu Deus, quando um padre expulsa os espíritos, como é que eles chamam de... Exorcização. Isso. Tá, obrigado, Érica. Eu não estava lembrando o termo. Então eles tinham lá uma fórmula de exorcismo
que era muito forte, muito potente, eles estavam guardando as 7 chaves no cofre do Vaticano para que ninguém tomasse conhecimento. Quer dizer, como se isso fosse empecilho para os espíritos, né? Que são os mais interessados na tal fórmula, né? Tá bem? Apesar que não, a gente sabe, estudando a doutrina espírita, que não há nenhuma fórmula, nenhum amuleto, nenhuma maneira de se expulsar os espíritos. O que expulsa o espírito é a nossa maneira de pensar, ou que os atrai para nós é a nossa maneira de pensar. Mas, de qualquer maneira, a gente pode colocar essa folha dentro de um cofre que não vai ser empecilho para os espíritos, se eles quiserem acessar e promover o fenômeno, né? Se houver condições, dentro de algum tempo aparecerão traços no papel, letras ou sinais diversos, quer dizer, não somente palavras, mas pode aparecer desenho, pode aparecer um traço, pode aparecer alguma coisa que eles conseguirem fazer, né? Por que não somente palavras? Porque ele depende do médium e da quantidade de fluido vital que é doado para o espírito para promover o fenômeno, não é? Dependendo da quantidade de fluido, ele pode conseguir coisas mais sofisticadas ou menos sofisticadas, como, por exemplo, uma frase, uma palavra, o nome de alguém, etc. Na maioria das vezes, com uma substância escura, semelhante à grafita, e outras com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de impressão. Quer dizer, sem um lápis na gaveta, sem absolutamente nada, surgem essas coisas. Quer dizer, não dá margem para dúvida, não dá margem para negação, né? Eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, embora pouco comum, não é tão rara, pois há pessoas que a conseguem com muita facilidade. Pondo-se um lápis junto com o papel, poder-se-ia crer que o espírito o utilizou. Mas, se o papel estiver só, é evidente que a escrita foi produzida por matéria nele depositada. De onde o espírito tomou essa matéria? Essa é a questão a cuja solução fomos levados pela tabaqueira, a que há pouco nos referimos. Lembra da tabaqueira, que o sujeito aparece no quarto e tal, não é? O vizinho daquela senhora, né? E que foi motivo de um dos estudos de Kardec. Essa é a questão a cuja solução fomos levados pela tabaqueira, a que há pouco nos referimos. Foi o espírito de São Luís que nos deu a solução com as seguintes respostas. Pergunta: citamos um caso de aparição do espírito de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimentamos no caso? Resposta: não. O espírito fazia aquilo por mera identificação. Não há a sensação física de como quem toma uma pitada de rapé. Que a sensação física que o rapé dá é a vontade de espirrar. Ele excita, né, aquelas que existe dentro do nariz, esqueci o nome agora, né? Ele excita aquilo e a pessoa espirra, né? Então não há a sensação para o espírito como há para o encarnado. Segunda pergunta: a tabaqueira tinha a mesma forma da que ele usava habitualmente, e que estava em sua casa. Que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Pergunta de Kardec a São Luís. Uma aparência. O espírito, por questão de identificação, pensa naquele objeto e, com a sua vontade, ele cria uma aparência semelhante ao objeto ao qual ele está pensando. É assim que funciona. E vale para tudo, para qualquer coisa com a qual o espírito se demonstrar, vale também. Mas são aparências, são objetos aparentes, com a aparência do mesmo objeto real,
que desvanecem rapidamente. Ele tem uma vida temporária muito fugaz, muito passageira. Só enquanto o espírito está pensando naquilo, apenas durante esse tempo. Era para ser notada, quer dizer, ele tinha um propósito, como foi, e para que a aparição não fosse tomada por alucinação, produzida pelo estado de saúde da vidente. Ela estava doente, e quando se está doente, muitas vezes a pessoa dá aquela variada, não é? Do ponto de vista mental, e ela poderia tomar aquilo por uma alucinação. Então, a tabaqueira, junto da aparição da pessoa encarnada, deu a ela a sensação de que aquilo não era somente ou poderia ser uma alucinação. Não é? Ou ter alucinação com o rosto é uma coisa, com uma pessoa e com uma tabaqueira, a coisa muda um pouco de figura. Né? O espírito queria que a senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Terceira pergunta. Dissestes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. Resposta: certamente. É com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. Qual é esse material? O fluido. É sempre assim. Tenham sempre isso em mente. Embora ele não cite aqui, e para uma pessoa que não estuda, não tenha estudado o Livro dos Espíritos e nem o começo deste livro aqui, poxa, que material é esse? Ele pode se questionar a esse respeito. É sempre o fluido. Nós estamos mergulhados em um oceano de fluidos. O universo está mergulhado nisso. Estamos mergulhados no fluido. Fluido é matéria. É matéria um pouco modificada. Não é o elemento material. É aquele elemento mais simples que existe da matéria. Já é um elemento modificado pela ação da inteligência dos espíritos. Não é? Então ele pega esse material com a sua vontade, com a sua determinação, ele impõe essa vontade, esse desejo, não é? E com aquele material ele molda aquilo que ele quiser. Uma tabaqueira, roupa, um óculos, um cigarro, um cachimbo, enfim, o que ele quiser. O que ele quiser fazer para identificar-se. Se nós, em sonho ou em uma vidência, estado de vigília, virmos ou viermos a ver um encarnado, um ser que foi nosso parente, já desencarnado, ele vai aparecer para nós com os objetos com os quais nós o conhecíamos. Né? Por exemplo, eu, desencarnado, Luiz Herrera, poderei aparecer para vocês no futuro com este óculos. O espírito precisa do óculos? Não, até porque ele não tem o olho como nós temos. O espírito não precisa da vista como nós precisamos, mas para a questão de identificação, aparecerá com o óculos para que possa ser mais bem identificado. Não é? É assim, isto vale para todos os espíritos. Não é? Se ele em vida usou um cachimbo, ele vai aparecer com o cachimbo para efeito de identificação, ou com um chapéu que ele costumava usar, ou com um cachecol que ele costumava usar, enfim, qualquer objeto que ajude, que colabore na identificação. Porque muitas vezes a aparência por si só não é exatamente aquela que o espírito tinha ao desencarnar. Normalmente é uma aparência mais jovial, uma aparência mais jovem, mais, assim, que dá uma ideia mais de saúde, muitas vezes com a qual o espírito não desencarnou, né? Desencarnou debilitado fisicamente e tal. E aparece jovem, saudável, bem, né? Jovial, alegre, né? Então, espera aí, será que é mesmo o fulano ou a fulana, né? Então a pessoa fica um pouco melhor, já quando está com
com algum objeto que ele não, realmente era mesmo, ele usava aquele óculos, aquele objeto, né? Muito bem. Terceira pergunta. Desculpe, não é a observação agora, que nós observação que Kardec faz a respeito desta resposta anterior à questão de número 3 de São Luís. Ele disse, é evidente que devemos entender a palavra aparência no sentido de aspecto, de imitação. A tabaqueira real não estava com o espírito. A que ele segurava era apenas a sua representação. Era, pois, uma aparência em relação ao original, embora constituída por um princípio material, entre parênteses, fluido. Tá? É desse fluido, desse material que o espírito sempre, em todas as situações, promove os fenômenos. A experiência nos ensina que não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo as nossas ideias, expomos-nos a grandes decepções. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras quando apresentam a menor ambiguidade. Ambiguidade, duplo sentido. Essa recomendação, os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos a palavra aparência, sempre repetida nos casos semelhantes, podia ser falsamente interpretada. Aqui tem um rodapé do tradutor, de número 3, o professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: esta observação de Kardec é da maior importância para todos os que se dedicam ao espiritismo prático. Os espíritos estão num mundo diferente do nosso. E mesmo quando usam a nossa linguagem, esta nem sempre corresponde à nossa maneira de ver. Precisamos estar atentos ao que dizem e provocar todos os esclarecimentos que nos parecem necessários. O problema da linguagem dos espíritos, já levantados por Kardec, requer estudos aprofundados que ainda estão por ser feitos. Kardec tomava todos os cuidados mesmo. Aliás, todo pesquisador sério se cerca de todos os cuidados para que ele não se deixe enganar. Não é? Kardec tem uma frase muito importante a esse respeito, ele diz assim: enganar-se é muito ruim, deixar-se enganar é vergonhoso. É uma questão de bom senso. As pessoas que aprendem a pensar, e isto não é ensinado pelas religiões, as religiões ensinam a acreditar, completamente diferente da liberdade de pensar. Né? Aqueles que aprendem a pensar entendem exatamente aquilo que Kardec está falando, né? A afirmação de Kardec: não podemos nos deixar enganar. É preferível rejeitar 80 verdades ou 100 verdades do que aceitar uma mentira. Então, não aceite, não está dentro da sua maneira de pensar, não aceite, postergue isso. Né? Posteriormente você pode entender, adquirir a maturidade necessária e entender aquilo que os espíritos estão falando. Enquanto não entender, não aceite e acabou. Você tem esse direito, é seu, direito livre, né? Um direito legítimo seu, de liberdade, de pensamento, de aceitar ou não aquilo que é afirmado. Né? Sempre nós devemos comparar tudo aquilo que é falado em qualquer lugar sobre doutrina espírita, que é o nosso assunto, né, ou sobre qualquer outro assunto, mas sobre doutrina espírita especificamente, sempre comparar com aquilo que os espíritos dizem. Tem alguma dúvida em relação a tradutores? Vai lá no original em francês. Né, tem lá no nosso site www.culturaespiritajaú.com.br, né? Tem a obra em francês, toda a obra em francês. Baixa lá o livro dos espíritos, o livro dos médios e compara. É muito hoje traduzir a coisa mais simples do mundo é você buscar as traduções. É claro que vai dar trabalho, mas o que não dá trabalho? Viver dá trabalho. Né? Agora, se você se quisesse cercar
da segurança necessária, você tem que fazer isso, fazer um estudo aprofundado dessas obras em todos os seus aspectos, para que você não seja, para que o engano não seja vergonhoso, né? Muito bem, pergunta de número 4, deixa eu ver se tem alguma que... O Diniz entrou lá no YouTube. Boa noite, Diniz, para você também, obrigado pela sua presença. E o Jorge entrou lá do Ceará, né, Jorge? Está conosco estudando a doutrina dos Espíritos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos. Vamos continuar. Pergunta de número 4. Seria um desdobramento da matéria inerte? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria as formas dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos teriam um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são ali representados pelos espíritos? Olha, o assunto duplo etéreo é tratado nos romances como realidade, viu? Como realidade. Se vocês lerem romances escritos pelo Chico e por vários outros autores, o duplo etéreo existe em tudo. Esta caneca tem um duplo etéreo no mundo espiritual. É assim que eles tratam, tá? Olha o que respondem os espíritos superiores. Não é assim que se dá. Ou não é isso que se dá. Tá? Então não existe duplo etéreo coisa nenhuma. Eles formam o objeto basicamente manipulando os fluidos pelo seu pensamento, pela sua determinação, pela sua vontade. O espírito, ele segue respondendo, o espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhe a forma aparente que convenha às suas intenções. Então eu volto a repetir aquilo que eu falei no começo da nossa noite de estudos de hoje. O que ele faz? Ele pega os fluidos que estão dispersos, faz uma mistura, para pôr bom entendimento, vai, né? Para a gente poder entender melhor. Faz lá uma mistura e dá a aparência que ele quer a esse objeto. É assim que funciona. Tá bem? Sempre, ele manipula sempre os fluidos. Não existe duplo etéreo coisa nenhuma, é coisa de romance. Isto é uma inverdade. Observação. Essa pergunta, como se vê, era a tradução do nosso pensamento, da ideia que havíamos formado sobre a natureza desses objetos. Kardec pensava assim. Olha o que é a honestidade de um pesquisador sério. Kardec pensava, como ele fez a pergunta, que houvesse um duplo etéreo na natureza de todas as coisas. Ele pensava dessa forma. E o Espírito São Luís vem dar uma resposta completamente oposta à maneira do pesquisador. A maneira de pensar do pesquisador. Se as respostas fossem, como pretendem alguns, o reflexo do pensamento do interpelante, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em vez da teoria contrária. Na minha opinião, é isto que dá segurança ao estudar a obra de Kardec. Kardec não impôs. Quando ele diz assim, a obra não é minha, a obra é dos espíritos, ele está falando disso. A obra não é de Kardec. Quando diz a obra de Kardec, não existe obra de Kardec. A obra é dos espíritos superiores. O que ele fez foi condensar numa obra todas as leis que estavam dispersas. Isso é codificar. Colocar em ordem leis que já existem para boa compreensão. É uma linguagem fácil. É uma linguagem compreensível. Isto que é codificar. O grande trabalho dele, as perguntas inteligentes. Como um homem inteligente, partícipe do grupo de verdade, deste grupo que se formou antes dele encarnar naturalmente, para que esta obra fosse trazida às pessoas da Terra,
ao nosso planeta, né, partícipe desse grupo, inteligente como era, com um nível de moralidade de um espírito superior, ele fazia as perguntas que interessavam para extrair todo o conhecimento possível dos desencarnados. Tanto os espíritos superiores, como aqueles não tão superiores assim, como daqueles que imperfeitos. Porque todos têm a ensinar. Todos têm. A Kardec fala isso. Né? Um espírito, embora imperfeito, ele pode falar do mundo espiritual, da situação em que ele vive, e dar uma ideia real daquela situação. Por exemplo, é como se nós indagarmos duas pessoas, uma que mora no bairro rico e outra que mora no bairro bastante pobre. A que mora no bairro rico jamais vai saber falar do bairro pobre. E a que mora no bairro pobre jamais vai saber falar do bairro rico. É disso que ele está falando. Quando ele interpelava um espírito imperfeito, onde ele vivia, como ele vivia, em que situação ele se encontrava, como ele se sentia, ele sabia relatar exatamente aquilo que lá se passava. E quando ele interpretava um espírito feliz, né, pegue lá no livro O Céu e o Inferno, a viúva Folon, e veja, é um espírito feliz, veja lá o que ela relata a respeito do desencarne dela, e pega um espírito infeliz qualquer, lá, aquele que foi decapitado, né? Pega um espírito feliz qualquer e vê o que ele relata a respeito de como foi a passagem dele para a vida espiritual. São duas situações completamente diversas. Não é? Então Kardec ele faz as perguntas apropriadas, não é? Com a inteligência necessária, encadeando ideias de tal forma a extrair todo o conhecimento possível para aplicar nesta obra dos Espíritos. Pergunta de número 5. Coloco de novo a questão da maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. 2 pontos. As roupas dos espíritos são alguma coisa? Olha o que responde os espíritos para ele, é até engraçado. Parece-me que a resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? É matéria, gente. Quando alguém quer transformar perispírito em espírito, ou ele é burro, ou ele está de má intenção. Espírito é espírito, e matéria é matéria. Leia a questão 27 do Livro dos Espíritos. Elemento espiritual e elemento material. Para quem não leu, anotem aí, por gentileza. Reporte-se lá o Livro dos Espíritos. Questão de número 27. Onde ele fala exatamente a esse respeito. São 2 elementos. A criação, ela é feita de 2 elementos. Elemento espiritual e elemento material. O espírito, esse elemento espiritual, de onde provém os espíritos, por uma maneira que a gente não sabe explicar, porque ainda não cabe na inteligência humana, isso vai ser revelado daqui talvez a alguns milhares de anos, né? Ele se individualiza, une-se à menor parte da matéria e, através desta união, ele promove o seu progresso, agindo sobre a matéria. Agindo sobre a matéria, o que vai acontecer? Ele vai modificar a matéria. Porque ele se une à menor partícula da matéria. Está lá na Gênesis. Ele se une à menor partícula da matéria. Qual que é a menor partícula da matéria que nós conhecemos? Está muito longe do átomo, né? Tem lá dentro do átomo um elemento que é infinitamente menor que o átomo, e já se descobriu que tem um menor que esse, e assim sucessivamente. Ele se une a essa partícula e daí, a partir daí, ele promove o seu progresso espiritual. Tá bem? Então, matéria é matéria e espírito é espírito. A matéria, ela não é nada sem o espírito. E o espírito poderia viver plenamente sem a matéria, sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum. Ele é pré-existente e sobrevivente a qualquer coisa. O nosso mundo tem valor? Tem, muito. Mas se ele não existisse, para nós, pouco significaria. Estaríamos encarnados em outro mundo e tal, sem problema nenhum. Porque o espírito é pré-existente a qualquer coisa material e sobrevivente a qualquer coisa material. Não é? Então, é preciso sempre ter isso em mente.
perispírito, coisas que o espírito forma, a aparência que ele dá a essas coisas, tem tudo isso origem na matéria, no fluido. E o espírito não, o espírito é um ser que os próprios espíritos, por falta de analogias, chamam de ser incorpóreo, não é? Que não tem nada a ver com a matéria, absolutamente nada. Questão de número 6. Resulta dessa explicação, pergunta Kardec, que os espíritos submetem a matéria etérea às transformações que desejam. Assim, por exemplo, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou feita, mas ele mesmo a produziu, quando dela necessitou por um ato da sua vontade. Prestem atenção na maneira pela qual Kardec pergunta, porque aqui ele já entendeu aquilo que os espíritos ensinaram. Não é? Dá para perceber na pergunta dele? Ele já entendeu aquilo que os espíritos ensinaram. E da mesma maneira a desfez. É isso mesmo que se dá com todos os outros objetos, como as roupas, as joias, etc. Resposta dos espíritos. Bom, mas é evidente, pô. É isso aí mesmo. Como diriam agora, é isso aí, bicho. É exatamente isso que acontece. Não tem, né, nada de realidade nestas coisas. Elas são apenas aparentes. Tem vida factícia, aparente. E de número 7, pergunta: essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse real. O espírito poderia torná-la tangível para ela? Poderia. Pela modificação que ele pode dar ao fluido, ele pode tornar tangível, né? Tanto o próprio espírito quanto qualquer objeto. Pode tornar temporariamente, sempre temporariamente, tangível, pela sua vontade. Pois não, Alexandre? Qualquer espírito, mesmo os imperfeitos, podem tornar os objetos tangíveis? Se ele aprender a fazer isso. Porque o espírito, como todos nós, ele aprende a fazer as coisas, né? Se o espírito imperfeito for dado a ele a permissão, for dado a permissão naquele momento de promover o fenômeno, sem problema, né? Okay. Mas como ele é imperfeito, ele depende da permissão, né? Da oportunidade, né? De oportunizar aquele momento para ensinar alguma coisa a alguém. Nenhum fenômeno é realizado, é permitido que seja realizado sem o propósito didático. Sempre tem um propósito didático, né? É bom que se fale isso, que se diga isso, para que as pessoas não imaginem que os fenômenos são provocados como as pessoas entendem as assombrações. Ah, não, o espírito resolveu aparecer, ou está colocando medo em todo mundo. Isso não existe. O espírito não faz mal a ninguém. Nenhum desencarnado faz mal a ninguém. Temos um encarnado, mas nunca o desencarnado. O desencarnado não faz mal para ninguém, não. Se ele promove um evento, se ele promove um fenômeno, ele promove sempre com o propósito de ensinar alguém alguma coisa. É sempre com esse propósito. Ah, mas eu sinto medo. Você sente medo porque é ignorante. Eu não estou falando de ignorante no sentido pejorativo. É ignorante pelo fato de ignorar, de não conhecer. Busca a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Você está preso? Você está engaiolado? Não. Vai te libertar da tua ignorância. Só isso, nada mais. O medo é fruto da ignorância, não é? Quando nós vamos adentrar uma floresta densa, nós não temos medo? É claro, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí quando você se equipa com uma roupa apropriada, com calçado apropriado, com uma boa arma, né, uma arma apropriada e tal, parte do seu medo fica de lado. Aí se você tem um GPS na mão, né, melhor ainda, porque você sabe a direção a tomar. E assim sucessivamente. É isso que traz o conhecimento das coisas espirituais para nós. Como lidar com essas situações.
Não é? Quando Kardec fala se nós não devemos temer os fenômenos que os espíritos promovem, não é? Mas perguntar para eles, o que você está querendo? Se você se sente mal em um determinado momento do seu dia, pelo contato com alguém, ou pela sua maneira de pensar, ou porque aconteceu alguma coisa desagradável, qualquer coisa assim, normalmente este mal-estar é causado pela presença, né, de um desencarnado. Se você se sentir assim, imediatamente peça que Deus o abençoe, que Deus o ilumine, que Deus o esclareça e o encaminhe para um bom lugar. E você vai ver que essa sensação vai diminuir mais rapidamente do que costuma diminuir. Por quê? Você está fazendo um bom pensamento para alguém que está necessitado. Olha, e eles estão aos milhares em torno de nós, se não aos milhões em torno de nós. Você os capta em todos os lugares onde existe sofrimento. Em hospitais, orfanatos, asilos, manicômios, presídios, na própria, transitando pela rua, em todos os lugares. Existem espíritos ignorantes, né, que estão sofrendo muito e que se aproximam daqueles que podem lhe trazer algum esclarecimento. Se ele perceber que você tem conhecimento, ele se aproxima rapidamente. Poxa, aquele lá percebeu a minha presença. Ele sabe que eu existo, que a maioria não sabe que ele existe. E muitas vezes nem lhe sente a presença. Então, tenham esse pensamento, eleve o seu pensamento a Deus. Como é que nós fazemos para elevar? Concentrar o nosso pensamento em Deus, mentalizando aquele que representa o maior de todos os espíritos entre nós, Jesus de Nazaré. Imediatamente pense nele, mentalize a sua figura e peça que os bons espíritos possam auxiliar aquele nosso irmão. Pois não, Eliane? Eu vou falar uma experiência disso aí dos espíritos para vocês. Eu tive em Recife, não sei se vocês já foram lá, e eu fui visitar a primeira prisão de Recife. Sim. Aí essa primeira prisão hoje, ela virou cada cela virou uma lojinha de artesanato, certo? E lá em cima, lá embaixo, tal, segundo piso e tudo mais. A hora que eu entrei, que eu andei até a metade, eu comecei a sentir mal do estômago, a ânsia de vômito, e eu comecei a ficar tonta. Aí eu tive que sair de lá. Porque eles guardam os escritos na parede da época. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, essa prisão foi a primeira prisão, né? Naquela época, da época do colonial, então, do Império e tudo mais. Então é uma prisão muito, muito antiga. Teve muito sofrimento lá. E eu me senti mal lá dentro e eu saí de dentro porque eu não suportava ficar lá dentro. O fato é o seguinte, Eliane, muitos espíritos ficam ligados e presos nesses lugares. Muitos daqueles que estiveram presos lá e que desencarnaram ali, estão ligados ainda, centenas de anos depois, a esses lugares. Ficam ligados. Porque o que liga o espírito a um determinado lugar é a maneira de pensar. Fala, mas é porque é um presídio? Não. O espírito pode ficar ligado a uma fazenda, a uma casa, a um terreno, a um carro. Aonde estiver o seu pensamento, aí está o seu coração. Falou Jesus de Nazaré há 2000 anos atrás. Aonde estiver o seu coração, aí estará você. Nós ficamos ligados às coisas que nós estamos ligados, porque só nós somos escravos da nossa maneira de pensar. A verdade é essa. Por isso que o homem tem que se libertar das coisas materiais, ou procurar se libertar o mais rapidamente possível. O apego às coisas materiais, o apego aos bens materiais. O egoísmo é o que atrela o homem à vida terrena. É o que atrela o homem ao chão, à terra. Não é? O espírito liberto desse tipo de coisa, ele tem o universo por morada. Não é? O Jorge escreveu uma coisa também, diz aqui, então podemos dizer que o Consolador prometido, que é o Consolador prometido pelo Jesus, através dos Espíritos superiores. Sim, é o Consolador prometido, a gente sabe disso, Paráclito, né? Chamado Paráclito.
eles também tiveram essa sensação em Recife. Olha lá, ó, corroborando a sua afirmação, Eliane. Mas muito bem, isso acontece em hospitais, em todos esses lugares de sofrimento, viu? Quando for adentrar num lugar como esse, é bem oportuno lembrar isso. Não somente esses lugares, mas a casa de alguém, por exemplo. Vai adentrar a casa de alguém, eleve o seu pensamento. Mentalize Jesus, é coisa de segundos. Mentalize Jesus, fala que a paz de Jesus, que as bênçãos de Jesus, que os bons espíritos possam estar presentes nesse lugar. Isso vale quando a gente vai entrar num escritório, numa advocacia, num consultório, vale para qualquer situação, né? Porque você vai estar, de certa forma, não somente desejando o bem, mas também se precavendo contra possíveis inconvenientes, né? E ajudando os espíritos que ali estão. Ao contrário daqueles que fazem um pensamento oposto, né? Amaldiçoando e coisas do gênero. Pergunta de número 8 agora, estou correto? Estou, né? Pergunta Kardec, se fosse o caso, a senhora poderia pegá-la acreditando ter nas mãos uma tabaqueira real? Resposta dos espíritos, sim, é possível. Pergunta de número 9, se ela abrisse, provavelmente encontraria tabaco, e se o tomasse, espirraria? Resposta, sim. É um estado factício de vida temporária, né? Número 10. Então o espírito pode dar não somente a forma ao objeto, mas também as suas propriedades especiais? Resposta, se o quiser. Vontade. A vontade, ela é determinante para encarnados e desencarnados. A vontade não é um atributo do espírito, não é uma qualidade do espírito. As qualidades que o espírito recebe ao encarnar é pensamento e inteligência. Vontade não é atributo que todos os espíritos recebem. Vontade é a nossa maneira de pensar elevada a um patamar superior. Isso é vontade. Nós elaboramos a nossa inteligência, melhoramos a nossa maneira de pensar, elevamos a nossa maneira de pensar ao ponto de, pela nossa vontade, pela nossa determinação, pela nossa maneira de pensar, suplantar todas as dificuldades. Isso é a vontade. E quando o espírito sabe como imprimir essa vontade, aquilo que ele deseja fazer, encarnado ou desencarnado, conseguem o que querem. Não tem gente que supera dificuldades imensas, dificuldades enormes. Tem um jovem, Ian alguma coisa, eu não vou lembrar o sobrenome, mas ele é um norte-americano que dá palestras motivacionais em faculdades pelos Estados Unidos. Eu vou repetir, este jovem dá palestras motivacionais nas faculdades norte-americanas. Ele é o tronco, ele não tem os dois braços e as duas pernas. Precisa falar mais alguma coisa? Vontade, gente, determinação. Quanta gente não gostaria de ter pelo menos um dedo para puxar a gatira numa situação como essa? Imaginem-se na situação dele. Ele dá palestra motivacional. Tem gente que tem tudo, rigorosamente tudo, e é triste. É deprimido. Vê se tem cabimento uma coisa como essa. É deprimido por quê? Ah, não, eu não sei. Não sabe mesmo. Se você soubesse, você não seria. Mas vamos lá. Ele segue respondendo: foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terás provas da ação poderosa que o espírito exerce sobre a matéria e que estás longe de supor, como já disse. 11ª questão. Suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa a tomasse.
ficaria envenenada? Resposta: o espírito poderia fazê-la, mas não a faria porque isso não lhe é permitido. Eu lembro a questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, isso sempre gosto de lembrar, para as pessoas terem consciência daquilo que são os espíritos. Poderia um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, fazer mal a uma pessoa? Essa é a pergunta de Kardec. Respostas dos espíritos: não, Deus não o permitiria. A mesma resposta que São Luís está dando a Kardec para essa questão da substância venenosa. É possível? Sim, está dentro do campo das possibilidades. Mas é permitido? Não, não é permitido. Porque os espíritos, como nós, encarnados, não existem para promover o mal. Promovem o mal por ignorância. E quando um desencarnado pensa em promover o mal nesse nível que ele está falando aqui, simplesmente ele é barrado. Ele não consegue fazer. Ai daquele que se liga ao mau espírito para promover o mal. Ele não sabe o que está fazendo contra si mesmo. Porque ele está trazendo para perto dele as piores pessoas, os piores desencarnados que existem. E vai responder por isso. Vai responder. Aliás, já não responde em vida. Porque vai se sentir muito mal, vai ter problemas sérios. Né? Quanta gente não desencarna muito mal por conta daquilo que fez ao longo da sua encarnação, sendo perverso, maledicente, odiando, desejando mal aos outros, etc. Invejando. Né? Pergunta de número 12. Poderia fazer uma substância salutar apropriada à cura de uma doença? Isso já aconteceu? É simplesmente o oposto da pergunta anterior, né? O mal não é permitido, mas o bem é sempre permitido. Olha, eu já contei aqui a minha experiência quando eu estava com dor de estômago. O espírito veio, me deu um passe, eu estava dobrado com as duas mãos sobre o estômago, de tanta dor que eu sentia. Eu era jovem, 23, 24 anos de idade. É jovem, não tão jovem assim, mas em relação à idade que eu tenho hoje, bastante jovem. Né? Ele falou: ergue, endireite seu corpo, eu vou te dar um passe. Me deu um passe. Eu me senti muito melhor depois daquilo. Falou: atravessa a rua, vai no bar e pede uma água tônica sem gelo e tira o máximo de gás que você puder dessa água tônica. Acabou o problema. Simplesmente acabou o problema. Né? Será que ele colocou alguma coisa na água tônica? Ou ele poderia ter colocado? A água tônica tem quinino. Quinino faz bem para o estômago. Mas ele poderia, possivelmente, ter colocado mais alguma coisa para me ajudar. É assim que fazem os espíritos. Eles promovem sempre o bem, desde que você procure o bem. Pedi e obtereis, disse Jesus. Mas pedir, por que nós temos que pedir? Porque pedir significa ser humilde. Não humilhar-se, mas ser humilde perante Deus e perante os bons espíritos. E é preciso nós aprendermos a ser humilde. Ou aprendemos pelos bons motivos, ou aprendemos pelos piores motivos. Né? Uma cama de hospital faz muita gente ficar bastante humilde. Né? Muito bem. Pergunta de número 13. Poderia então, da mesma maneira, fazer uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta ou uma iguaria qualquer. Alguém poderia comê-la e sentir-se saciado? Sim, sim, responde o espírito. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros as partículas materiais que enchem o espaço no meio do qual vives. Não sabes que o ar contém vapor d'água? Condensa-os e voltarão ao estado normal. Priva-os de calor e verás que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se transformam num corpo sólido e bem sólido. Assim, muitas outras substâncias
de que os químicos ainda não tiraram maravilhas, que os químicos ainda tirarão, maravilhas mais espantosas. Acontece que o espírito possui instrumentos mais perfeitos que os vossos, dois pontos, a vontade e a permissão de Deus. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é que o espírito, depois de desencarnado, nós aprendemos a utilizar a nossa vontade, né? O espírito está sempre em progresso, sempre progredindo espiritualmente. E nós aprendemos tanto encarnados como desencarnados. Aliás, como desencarnados, aprendemos muito mais e muito mais rapidamente, em pouco tempo, aquilo que nós levamos anos para aprender aqui como encarnados. Não é? Então nós aprendemos lá a utilizar a nossa vontade com mais eficácia. Não é? Não existem as limitações que o corpo nos impõe. Então, como desencarnados, somos outra pessoa, completamente diferente desse ser limitado que nós somos como encarnados. Né? Observação de Kardec. Poxa, são 4 minutos para as 9, né? A coisa foi rápida hoje, hein? Observação de Kardec. A questão da saciedade é, nesse caso, muito importante. Como uma substância que só tem existência e propriedade temporárias, é, de certa maneira, convencionais para produzir a saciedade, essa substância, em seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade propriamente dita, que resulta da plenitude, ou seja, da assimilação daquilo que é necessário para nós nos alimentarmos. Se essa substância pode agir na economia orgânica e modificar um estado mórbido, pode também agir sobre o estômago e provocar uma sensação de saciedade. Mas pedimos aos senhores farmacêuticos e donos de restaurantes para não se enciumarem, nem pensarem que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais, e não dependem jamais da vontade de alguém, pois, do contrário, todos se alimentariam e se curariam de maneira vantajosa. Aliás, nós nos utilizamos muito pouco daquilo que os espíritos podem fazer por nós. Né? Quando a gente está se sentindo mal, quando você tem algum problema, coloque lá o seu copinho de água. Né? É claro que sempre coberto, protegido, e peça aos espíritos para fluidificarem a água. Né? Muita gente entende este termo, fluidificar, com fluidez. A água já é fluida. Mas o elemento fluídico, o elemento manipulado pelos espíritos, o fluido manipulado, é que eles colocam na água. A água é um elemento muito suscetível à ação dos espíritos. Elemento simples, né? Composta por 2 átomos apenas, e sobre o qual eles podem colocar elementos ali que nós sequer desconfiamos. Há muitas pessoas que pedem com tanta fé, com tanto amor, com tanta vontade, que sentem gosto diferente na água. Isto é muito comum acontecer. Então, se você souber de alguém que está com problema, ou se você mesmo não estiver se sentindo bem, uma criança, põe um copinho de água e peça com fervor, com amor, não é? Com humildade. Peça a Deus, aos bons espíritos, que coloquem o remédio necessário naquela água. E vocês vão ver o resultado. Não é incomum, não, viu? E não está... não é privilégio de quem quer que seja, não. Todos podem alcançar esse resultado. Todos, indistintamente. Espíritas, não importa. Eu me lembro, na década de 50, a mamãe ouvia a rádio. Naquela época era muito comum se ouvir rádio o dia inteiro, né? Havia novelas de rádio naquela época, etc. E no final da tarde, às 6 horas da tarde, havia a bênção da Ave Maria. E havia uma bênção que o padre Donizete, muito conhecido naquela época, e conhecido até hoje, né, ele dava a bênção. E a mamãe, por instrução do radialista e de outras pessoas, colocava um copinho de água na frente do rádio, porque se estimava que a voz do padre Donizete que benzeria a água, né, na concepção das pessoas, por falta de conhecimento, naturalmente, né,
e colocava o copinho de água ali e depois se utilizava para ela, para os filhos e tal, para todo mundo, daquele copo de água. Então, esta prática do copo de água, a qual os espíritos colocam substâncias para nos auxiliar a nossa saúde, nosso bem-estar, é muito antiga, muito comum e praticada por muitas pessoas. Então, vamos nos utilizar desses recursos. São recursos que estão à nossa disposição, não custa absolutamente nada. Custo zero. Né? Estão à nossa disposição. Mas que as pessoas preferem? Vai na farmácia. Aí compra lá a química, né? E se entope de química que não cura ninguém. Se remédio curasse alguém, não tinha ninguém doente no mundo. Remédio não cura ninguém nem nada. Remédio é um paliativo. O que cura é a nossa maneira de pensar. Eu vou ler apenas essa 14ª questão para nós encerrarmos os nossos estudos hoje, porque por minha culpa começamos atrasados. Pergunta de número 14. Os objetos que a vontade do Espírito tornou tangíveis poderiam permanecer nesse estado e ser usados? Resposta: isso poderia acontecer, mas isso não se faz porque é contrário às leis. Quais leis são essas? A da incidência da vontade do Espírito sobre o objeto. Ele teria que ficar pensando em tempo integral naquele troço. Impossível. Impossível se dedicar em tempo integral. Ele poderia fazer. Mas que finalidade útil teria isso? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. O encarnado não precisa daquilo. Ele tem o objeto aonde ele quiser comprar, aonde ele quiser encontrar. Ele não precisa que o Espírito venha e faça o objeto e que ele se utilize do objeto em tempo integral. E é contrário às leis de Deus. Não é isso que o Criador quer. Quando ele faz com que o Espírito promova um evento como esse, um fenômeno como esse, não tem esse propósito. O propósito é outro, é de esclarecimento, é de orientação, é de instrução para o encarnado. E não para que ele tenha um objeto feito pela vontade do Espírito. Tá? Vamos marcar. O melhor exemplo disso, Luiz, só para concluir o teu raciocínio, são essas bobagens dessas colônias espirituais aí. O que vamos fazer, não? Cada um acredita naquilo que desejar acreditar. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: acredite naquilo que você quiser acreditar. Todo mundo tem o direito legítimo de pensar como quiser. Só não chame isso de espiritismo. Espiritismo é isso aqui, ó. Não. Isso aqui é espiritismo. Romance não é espiritismo. Ele prega outras coisas que estão em oposição à doutrina espírita. Portanto, se está em oposição, não pode ser espiritismo. Espiritismo, ele começa num dia em que foi lançado o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Aliás, no mês que vem comemoramos o Dia do Espírita, no dia 18 de abril. Então, começa lá, não é? Não começa em 1940, com o lançamento do livro Nosso Lar e tal. Nada disso. Muito bem, vamos marcar aqui a pergunta de número 15, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Deixa eu ver aqui no YouTube, o Diniz não comentou nada. Recomendo o livro O Gigante Deitado, de Jerônimo Mendonça. É isso mesmo, o Jerônimo é um exemplo do espírito. Muita gente fala que ele teve uma encarnação muito sofrida e tal, e que ele veio para pagar muita coisa. Será que ele não veio para ensinar, ao invés de pagar alguma coisa? Eu tenho, na minha opinião, que o Jerônimo, ele veio para ensinar, para motivar as pessoas. Aliás, era um cara de um bom humor extraordinário, que nesse livro ele conta que ele foi assistir uma palestra, acho que do Divaldo, se eu não me engano, e no final da palestra o Divaldo é aplaudido efusivamente pelas pessoas e tal, né? E ele, como assistiu a palestra deitado, porque ele não podia sentar, ele ficava deitado numa maca, né?
Ao sair da palestra, ele teve que ser carregado. Aí ele passa pelo Divaldo e diz assim: olha, você fez a palestra, mas quem saiu carregado fui eu. Quer dizer, um cara de um bom humor extraordinário, que tinha que dormir com um peso de quase 20 quilos sobre o peito, que não suportava a dor e tal, né? Ele veio dar exemplo para todo mundo de como viver bem e ter confiança no Criador. É um livro bastante recomendado. O Gigante Deitado, acho que vocês vão encontrar gratuitamente aí na internet. Faz a pesquisa no Google lá e coloca lá, O Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça. E vocês vão conseguir o livro. Muito bem, se não há ninguém quiser falar nada, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu convido a todos os nossos queridos amigos, companheiros, que elevem o seu pensamento. Esqueçam todos os encontros e desencontros desse dia para mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é de todos nós, o mestre e o modelo, e o guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. E juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e, sobretudo, justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns nesta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, muita coragem, bom ânimo, para que nós possamos conduzir a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.